Olá, começando a gravação de mais um episódio do podcast, hoje com a participação de duas acadêmicas da Faculdade Pequeno Príncipe, a Isabela Saori, estudante do 5º período do curso de Medicina, e a Naína Ine da Silva, estudante do 3º período de Psicologia. Bem-vindas, meninas! Obrigada. Primeiro, eu queria agradecer, né, a presença de vocês terem aceitado vir conversar com a gente. E já gostaria de perguntar, primeiro, por que, Isabela, você escolheu a medicina e por que, Naína, você escolheu a psicologia? Bom, posso começar, então? Eu sempre pensei, assim, sempre foi uma opção para mim, porque eu gostava muito de biologia no ensino fundamental, no ensino médio, principalmente de aprender sobre o corpo humano, assim. E eu sabia que eu queria algo que tivesse um contato mais próximo com as pessoas. Então, a medicina sempre foi uma opção, mas eu tinha os meus medos também pelo fato da concorrência no vestibular e pelos desafios do curso. Então, acabou que no ensino médio, quando eu realmente tive que escolher, eu fui atrás de orientação, né, de uma profissional que fizesse a orientação vocacional. E foi um longo período, então foram meses em que eu passei por esse processo. Eu também tive a oportunidade de acompanhar um médico que era o meu pediatra há muitos anos. Eu acompanhei ele numa UTI neonatal. Então, acho que um pouco dessas duas experiências, principalmente, foram que me fizeram bater o martelo na medicina, realmente ver que é o que eu queria. A certeza mesmo veio depois que eu entrei no curso, né? Mas, com certeza, estou me sentindo muito realizada na minha escolha. Bom, psicologia não foi a minha primeira opção, né? Quando eu fui fazer vestibular, eu tinha 3 opções que eu queria, assim, pensar em fazer, né? Uma era direito, a segunda era psicologia e a terceira era design. Tudo a ver, né? Tem um pouco a ver, assim. E aí eu acabei cursando direito, né? Concluí o curso e tal. Ah, tu já é advogada, então? Sim, tem a ver. Temos uma advogada na mesa, gente. Sim. Mas a gente, inclusive, no curso que eu fiz, tinha uma matéria de psicologia, só que era muito, muito rasa, assim. E uma matéria que eu gostei bastante, que a gente teve lá, era a matéria de soluções alternativas de conflitos. Porque quando a gente pensa, assim, no curso de Direito, a gente já pensa no tribunal, no litígio, né? E nessa matéria eu descobri que nem tudo precisa ir para o tribunal. Você pode resolver os problemas assim, na paz, assim, na conversa, né? Claro que não vai ser uma coisa assim muito informal. Você tem meios para dar efetividade para as decisões, tanto decisões que são tomadas pelas partes ou por um terceiro mediador, né? Mas enfim, eu pensei, nossa, que legal, né? Não precisa ter todo aquele sofrimento que traz o processo, né? E aí, isso que eu pensei, assim, tinha uma das coisas que a gente aprendeu sobre as soluções alternativas de conflitos era sobre Ixi, me fugiu o nome agora. Usa bastante no âmbito penal, assim, né, de você tentar trazer uma solução, às vezes, para a vítima do crime e também para o criminoso. E eu achei super legal e tem bastante Essa coisa mediação. meio que uma mediação. E eu achei interessante porque, às vezes, o que a pessoa quer do processo não é, às vezes, que a outra fique encarcerada. Às vezes, ela quer um pedido de desculpa, sabe? Ou, às vezes, ela quer expor pro outro o que ela sentiu quando aquilo aconteceu. Então, eu achei super interessante. E também teve uma conversa que eu vi de uma advogada também que fez psicologia depois, que ela contou de um caso de uma cliente que ela processou o pai dela por alimentos, né, pensão alimentícia. E no final, assim, quando a juíza concedeu a pensão, ela falou assim: "Eu não quero teu dinheiro". E a advogada ficou assim, tipo, como assim, né? E aí depois ela conversou com a moça, ela falou assim, não, ela falou assim pro pai dela, né? Eu não quero seu dinheiro, eu só queria te mostrar que eu me viro, eu consigo me virar sem você. Só que como o pai dela era distante, o processo foi uma forma que ela encontrou de se aproximar dele. Então eu achei muito interessante essa parte da psicologia que tem ali junto com o direito, né? Aí tu veio para a FPP fazer a psico. Sim.
No matutino, né? Porque a gente tem psico Isso. nos 2 turnos, né? No matutino e no noturno. Isso, tem um colega nosso, o Juliano, da startup também, que ele faz à noite também no 3º período. Bom, falou de startup, ok, já se antecipou. Mas antes eu queria perguntar. Bom, as meninas estão aqui, na verdade, para falar do trabalho do Núcleo de Inovação da faculdade, que é coordenado pela professora Maria Rosa, e que desenvolve vários projetos com acadêmicos tanto da pós-graduação, da graduação quanto da pós-graduação. Participam de forma integrada assim, desses projetos, né? Então, as meninas vieram contar um pouco da experiência delas no Núcleo de Inovação e a gente vai dar prosseguimento aos outros detalhes mais além. E aí, eu gostaria de saber de vocês, assim, como vocês chegaram no Núcleo de Inovação, como que foi essa experiência antes da gente falar, de fato, sobre o Ideatom, o que é o Ideatom e o projeto de vocês. Bom, eu sempre acompanhava as notícias pelo jornal da faculdade, né? Viram só a importância da newsletter? É isso aí. O núcleo de inovação sempre bem engajado, né, nas notícias. Então, eu tinha acompanhado um pouco o programa Garage que a faculdade fez em parceria com o Sebrae, né, no ano passado, e já tinha me interessado bastante, mas acabou que eu não perdi o prazo de inscrições. Então, ano passado, quando surgiu essa oportunidade do Ideatom, me interessou bastante, e também pelo fato de ser algo interdisciplinar, né, com diferentes cursos, e por ter a parceria com o HPP, também foi algo que me chamou bastante atenção. E isso é muito importante vocês destacarem, né? Qual é a proposta do Ideatom, Sim. né? Que é essa parceria junto com o hospital. E tu, Naina, como é que tu chegou no Núcleo de Inovação? Eu não lembro, acho que foi por alguma... Newsletter também. Alguma informação institucional, assim. E eu lembro que foi feito convite, assim, para participar do Ideatom. E eu já sabia mais ou menos o que era um hackathon, porque o meu noivo ele já participou de um, então eu sei que tem a competição, né, e tal. E eu achei interessante, eu pensei, nossa, da área da saúde, né, então deve ser Que o teu legal, noivo é de qual assim. área? Ele é engenheiro eletricista. Bom, então o que é o Ideatom? Conta pra gente. Importante, né? Bom, então, o Ideatom ou Hackathon, em geral, são competições ou maratonas em que as equipes se formam. Geralmente, as pessoas nem se conhecem, né? Se formam no primeiro dia da competição mesmo. E tem o desafio delas, então, ficarem alguns dias imersas naquela proposta. Então, basicamente, o objetivo é elas chegarem à solução para algum problema que é apresentado previamente e que elas apresentem, né, alguma tecnologia, alguma ideia inovadora que não exista no mercado ainda. Na FPP, especificamente, o tema, né, o problema que a gente tinha que solucionar eram os erros medicamentosos. Eles Então, dão o tema? dão. Foi bem legal, né? A gente teve um primeiro momento numa reunião lá no HPP com as farmacêuticas e tudo mais. Daí elas explicaram um pouco para a gente sobre como que funcionam os processos de dispensação e administração no hospital, quais são as barreiras para que os erros não aconteçam, porque até então era algo que eu, pelo menos, não tinha muito contato, né? Então, foi bem interessante ter esse primeiro contato. Bom, então sai o edital do Hackathon. Aí vocês fazem a inscrição, que sai nas newsletters, sai no e-mail institucional. Aí vocês se inscrevem, certo? E aí esse Ideatom é em parceria com o Sebrae. Isso. O Sebrae entra junto, né? Daí tem os orientadores, né? Mentores, né? Sim. Do Sebrae que também participam. E aí vocês se inscrevem. Ok. Aí depois dessa inscrição, esse Ideatom da nossa instituição, ele especificamente é para fazer projetos vinculados ao Hospital Pequeno Príncipe. É isso? Isso mesmo. E vocês vão com a equipe pronta ou vocês se inscrevem individualmente e aí é montada a equipe na hora? É montado na hora, assim. Foi... A gente se conheceu lá, né? Acho que algumas pessoas lá já se conheciam, né? Mas não sei se você e o Katsumi já se conheciam. O Katsumi, na verdade, é meu calouro, né? Daí, a gente até sabia, assim, que um outro ia se inscrever, mas acabou que foi coincidência a gente ficar na mesma equipe, né? De resto, assim, a gente não nos conhecia. Quantas pessoas tinha na equipe de vocês? 5.
5 pessoas. E os cursos? Psicologia, medicina. A Ali, ela já é enfermeira, né? Ela tá fazendo mestrado, né? Mestrado. A Litéia. Ah, tá. Isso. E o Katsumi e a Isa de MED. E o Juliano, que também é de psicologia. E qual foi a sensação de chegar no primeiro momento, no sorteio, e ficar com aquele pessoal total interprofissional, ainda com uma mestranda? Porque a Litéia tem... Ela participa de Ideatom, ela tem prática, né? ela é Legal, experiente porque já. é legal porque tem uma pessoa para nortear, né? Porque o Pedro também falou num outro episódio que ele também foi mentor, que chama, né? Fez a mentoria também, porque ele também já participou de 2 hackathon. Então, como é que foi nesse primeiro momento, assim, na chegada? Porque os encontros são no contraturno, né? Então, vocês têm aula o dia inteiro. E aí, depois, vocês ficam lá na faculdade para se reunir, certo? Aí, tem uma apresentação inicial do Sebrae. E aí, tem as divisões. Eu cheguei até... Eu participei, tá? Eu sei disso porque eu participei. E aí, eu fiquei nas primeiras reuniões ali. Quando dividiram os grupos, não no ano de vocês, um ano anterior. Daí eu já não tava conseguindo mais conciliar meu horário. E aí, como é que faz essa divisão ali na hora? Como é que vocês... Essa abordagem de vocês inicial, assim, intercursos. É sorteio? Como que é? Não, teve uma dinâmica que foi passado, assim, algumas categorias, né? Tipo, tinha uma que era mão na massa. E aí era para você meio que escolher quais perfis você se encaixa, né? Tipo, eu sou uma pessoa mais comunicadora, uma pessoa mais mão na massa, que tem disposição para ir lá e fazer as coisas mesmo. Eu sou mais planejador. Ou então, eu faço um pouco de tudo, né? Então, aí você colocava o nome da categoria num post-it, colava na roupa e circulava, conversava com as pessoas. E aí, depois, quando desse um match ali no pessoal... Era assim, não foi isso. Nós já ia botar um sorteador na tela e era isso, certeza. Mas o ideal era que fosse composta uma equipe que tivesse... Afinidade, né? Tanto O mínimo, afinidade, né, de mas afinidade. características diferentes, né? E vocês iam conversando, então, com esse post-it, Sim, né? E iam rodando no auditório ali, conversando entre vocês. sim, Aí deu a liga, vocês duas, por exemplo. Foi. sim. Olha Até que só. chegamos em 5 e montamos uma equipe. Acho que o número de participantes por equipe, eles limitaram, né? Acho que era tipo, façam grupos de tantas pessoas. E nesse ano tinha quantos grupos? Acho que era 6. Bastante. Nossa, eu não me lembro. Mas é bastante, né? 6 grupos. Era bastante gente. E todo mundo com o mesmo tema. Sim. Então, Aí- é todo mundo pensando a mesma problemática para tentar resolver. Que interessante. Aí cada um meio que escolhia um problema menor dentro desse grande problema, né? Pra focar, pra tentar resolver. Bom, então agora nós queremos saber como é que vocês resolveram o Que problema. Bom, a gente fala agora do nome ou depois? Pode ser. Pode Pode começar ser, a falar porque do projeto. a equipe tem um nome, O nome né? da nossa equipe Qual que é o surgiu nome? também junto com esse problema. Agora, acho que foi a Alitec que estava comentando que o problema que foi passado para a gente era sobre problemas no processo de dispensação de medicamentos. E a Alitec comentou para a gente que tinha uma categoria de medicamentos chamado MAVs, que são as medicações de alta vigilância. E a gente tinha que escolher um nome, né, para a equipe. E aí eu lembrei que... Eu achei interessante, né, a sigla MAV. E eu lembrei que, tipo, em francês, ma vie significa minha vida, né? Então, tem tudo a ver com saúde, e aí os medicamentos lá. E o MAV virou Mavi. Sim. Aí eu lembro que foi até meio por acaso, assim. A gente estava no Ideatom, tinha recebido um cartaz, assim, um monte de post-it para colar as nossas ideias. Aí, no meio de todas aquelas palavras, no meio a gente tinha colado um MAV, que era em relação a isso que a Naina falou, dos medicamentos de alta vigilância. Aí, acho que veio um mentor do Sebrae perguntar assim, você já tem nome? Qual que é? É MAV? Daí a gente falou, nossa, não era, mas... Agora vai ser. Sou bem, acho que tem um significado bom e tudo mais, então acabou sendo assim a escolha. Que legal. E no que consistia, assim, o projeto especificamente, assim, que vocês tiveram que apresentar, né? Esse projeto, que vocês ganharam prêmios já com esse projeto. Então, a gente queria que vocês comentassem sobre isso. Tá.
É que a gente percebeu que isso também ao longo do processo, né, junto com o Sebrae, a gente percebeu conversando com outros profissionais que o processo de dispensação ele varia um pouco de hospital para hospital, né? Então, a gente pensou numa solução que ela serve mais para dispensação unitária, né? E, assim, eu não fui no dia lá do hospital, mas a Isa foi, né? E, assim, é difícil, às vezes, você identificar qual o remédio que é, porque são muito parecidos os frascos, né? Então, isso pode dar confusão e tal. E aí, o processo que a gente observou era feito com leitores de código de barras. E aí, todos os medicamentos tinham que ser conferidos, assim, manualmente, pelo código de barras. Então, ele é conferido quando sai da farmácia, né? E acho que no posto de enfermagem também se faz a conferência e depois a beira-leito também. E aí, a ideia principal do projeto era fazer essa conferência. É isso? Isso. E aí, vocês ganharam prêmios, não foi isso? Como é que foi o processo? Vocês foram apresentando, foram desenvolvendo? Quanto tempo levou isso? Quanto tempo levou essa criação da Mavi para reunião no hospital, para a criação do projeto e depois chegar no resultado? Então, foram 3 dias, a princípio. O nosso Ideatão, acho que começou numa sexta, né? Foi. Daí, a gente já formou a equipe, já teve toda aquela dinâmica que a Anaína comentou. E a gente já começou A gente tinha tido uma reunião previamente no hospital para saber qual que era o problema que a gente tinha que resolver, aprender um pouco mais sobre o funcionamento das farmácias. E daí, a partir disso, nos 3 próximos dias, a gente ficou basicamente só pensando mesmo em alguma solução, pesquisando sobre o que já existia no mercado, conversando também com alguns farmacêuticos, né? A gente teve os farmacêuticos do hospital que foram lá para a faculdade dar esse suporte para a gente. Também enviamos alguns questionários para profissionais da saúde, farmacêuticos, enfermeiros que a gente mesmo conhecia. E foi isso aí. Foi um final de semana intenso e na segunda-feira a gente já foi apresentar o nosso pitch, nosso projeto para a banca, que era composta por pessoal do Sebrae, do hospital e da faculdade também. E o pitch é de quanto tempo? Ai, o da faculdade acho que era 5 minutos, 5 né? minutos. Mas o que é o pitch, gente? Sim. Tá aqui, tá. O que é o pitch? Então, essa foi a nossa pergunta, né? Quando a gente entrou? Nenhum de nós estava muito familiarizado com essa parte de inovação e empreendedorismo, então foi algo bem novo. Mas, basicamente, é uma apresentação, assim, como se fosse uma apresentação de um trabalho, só que é algo, assim, mais informal, mais descontraído. E algo que foi um desafio para a gente também foi, assim, não focar tanto na ideia, mas a gente tinha que saber muito como fazer um marketing ali, como realmente vender nosso peixe, como convencer a banca a aceitar, a comprar, né, a nossa ideia. Eu lembro que no ensaio do pitch, né, que a gente tinha acesso aos mentores para ensaiar o pitch e eles davam um feedback, tipo, o que a gente precisava melhorar, né? E eu lembro que o Aloysio falou assim pra gente, isso não é um trabalho da faculdade. Não é um TCC. Porque eles estavam muito formais. A gente estava focando muito em aspectos técnicos, né? E ele falou assim, não, vocês têm que transmitir a ideia de vocês de uma forma simples, porque também nem sempre a pessoa para quem você está vendendo é a pessoa que vai usar, né? Então, você tem que ter diferenciado, assim, quem é o seu cliente, quem é o usuário, que podem ser pessoas diferentes. E o Mavi é uma startup. Isso. Mas vocês não registraram? Ainda não, porque a gente está, inclusive, tem um dos programas que a gente está fazendo do Sebrae, que é sobre propriedade intelectual, né, o Prime. E a gente está tendo mentorias, assim, para dar prosseguimento ao projeto. Vocês continuam se encontrando, então? O time de sim. trabalho? Sim. Toda semana, praticamente. Que legal, hein? Então, rendeu frutos. Vocês ficaram em primeiro lugar nesse Ideaton? Não, no Ideaton nós ficamos em segundo. Tá.
Desde então, na verdade, o nosso projeto mudou bastante, né? Porque, afinal, a gente teve 3 dias ali de correria para estabelecer a nossa ideia. Então, desde então, a gente foi mudando algumas coisas, conversando com mais gente para entender melhor os pontos fracos, o que podia mudar. Mas a ideia original é a mesma, né? Aí a gente acabou tendo a oportunidade de dar continuidade porque a gente participou do Garage pelo Sebrae também. Esse vocês ganharam, né? Não. Calma, Camila, calma. Foi mais pra frente. Então conta, Isa. Então, a gente participou desse Garage, que era em conjunto com outras faculdades de Curitiba, né? Daí não só da área de saúde, vários temas diferentes. Bem interessante. De todas as instituições. Isso, era o regional, né? Se não me engano. Era. Aí tinha gente do agronegócio, da indústria da beleza, foi assim, algo bem diversificado. Aí, participando desse Garage, a gente teve a oportunidade também de criar uma parceria com o Sebrae, né? Então, a gente tem direito a 2 anos de mentoria e assessorias com eles legal. A partir de agora, para a gente entender mais realmente sobre essa parte de empreendedorismo, que eu acho que é o que mais falta, né? Pra gente, e pra gente realmente tirar a nossa ideia do papel. E nesse Garage, vocês apresentaram o mesmo projeto do Ideatom. Isso. Daí vocês já deram uma modificadinha ou não é exatamente a mesma coisa? Já foram melhorando o processo? A gente modificou, acho que poucas coisas. Foi, acho que menos de um mês depois do Ideatom, então não teve muito tempo assim pra gente amadurecer. Mas e ele é essa movimentação do medicamento dentro do hospital. Isso. Que é para diminuir o erro né, de você acabar dando um medicamento inadequado, porque ele é vigiado do início ao fim. Sim, dá uma rastreabilidade maior, né? E tem várias questões assim, relacionadas tanto ao desperdício de medicamentos, né? Isso não era feito no hospital? Eu não sei como é que funciona agora, né? Porque como com o código de barras, né, pode acontecer, por exemplo, de você soltar a medicação, aí o paciente teve alta, e depois, dependendo, você não sabe onde é que o medicamento está, e quando você acha, ele já, às vezes, pode ter perdido, né, já a validade dele, digamos. E, assim, para insumos também seria útil a nossa ideia. E, além da rastreabilidade, tem uma coisa que os profissionais que a gente entrevistou, né, por questionário, eles disseram assim, nossa, ia ser muito bom se eu pudesse fazer isso de uma vez, né, ler os itens de uma vez e não ter que ficar fazendo o movimento sempre. E, assim, a questão principal do código de barras é que você leu, ok. Só que, por exemplo, quando você tem leitos muito próximos, pode acabar acontecendo, assim, tipo, a pessoa tem muito trabalho, né? Pode acontecer de você ler e acabar colocando depois no cesto errado, por exemplo. Mas, então, nesses 3 dias, vocês entrevistaram até os profissionais do HPP? Foi um Forms que a gente fez. Não, vocês têm que me contar melhor isso, gente. Está muito superficial, Isabela. Do HPP tinha, acho que, enfermeiras do HPP que estavam... elas auxiliavam também as equipes, né? Fazendo perguntas, assim, tipo, como a sua ideia funciona, dando uma opinião, tipo, olha, o meu trabalho é mais ou menos assim, então não sei se isso ia dar certo ou isso aqui ia ser legal. Então, conforme vocês iam tendo a ideia, também já ia se ajustando com os mentores que estavam ali. Isso. Talvez isso não funcione tão bem, porque no hospital funciona assim, sabe? A gente teve, então vocês já tinham no Ideatom, a gente teve um feedback, assim, de profissionais que trabalham nesse processo de dispensação mesmo. E o GAD, quanto tempo? O Garage não teve, assim, um Ideatom, uma competição antes, né? Um tempo ali pra gente maratonar em cima daquela ideia. Foi só a apresentação mesmo. Foi só um dia de apresentação. Daí, a ideia era juntar todas essas equipes que tinham participado do Garage na faculdade, que já tinham uma ideia, e levar para competir a nível regional. E esse prêmio que vocês ganharam há 3 semanas? Então, aí esse foi... Agora é prêmio, né? Depois de alguns meses, 8 meses de startup, veio o nosso reconhecimento. Primeiro é muito trabalho, Isa, depois é que veio o reconhecimento.
Então, a gente acabou entrando em contato com uma competição que estava ocorrendo, que foi promovida pelo Sebrae Paraná. Então, eram startups de todo o Paraná participando. E a ideia eram 2 meses de mentoria. As mentorias eram quinzenais. E, a partir disso, para cada mentoria, a gente tinha que enviar uma tarefa relativa àquele assunto. Então, a gente teve mentorias sobre estudo da persona, que é o usuário do nosso produto, sobre o tamanho do mercado, sobre como fazer um pitch. Então, a gente foi amadurecendo a nossa ideia, o nosso jeito de apresentar essa ideia. E, por fim, culminou na apresentação do nosso pitch. Aí, a gente ficou entre os finalistas. Na primeira etapa, ficamos entre os 10 finalistas. E, recentemente, então, reapresentamos o nosso pitch e tivemos a honra de ficar em terceiro lugar. Que legal. Gente, mas isso aí vocês vão... Essas reuniões... Porque, assim, se estão há 8 meses trabalhando, vocês se reúnem online, assim, como é que é? Os encontros do time de vocês? Como é que vocês fazem isso? Online. Acho que a gente não me lembro da gente ter feito nenhuma reunião presencial. Acho que foi no Ideiatom só que foi presencial, Sim. depois a gente se adaptou para o online. E aí vocês têm que se reunir direto, assim, não é uma coisa muito esporádica. Não digo toda semana, mas umas 2 vezes no mês vocês têm que conversar. Acho que a gente acaba fazendo um pouco mais, porque É, né? agora... ano passado foi bem tranquilo, porque a gente começou em outubro, né? Então, a gente pegou outubro e novembro, e aí dezembro ficou parado, né? E aí, esse ano, a gente já começou com 3 competições, né? Tem esse Prêmio Startups e o Catalisa, que... Não lembro agora quantas equipes são Eu competindo. não sei, mas é nacional, assim, deu bastante Isso, gente. é bastante gente. Esse foi o que vocês ficaram em terceiro? O Catalisa? Não. O Catalisa... Mas esse tem uma história também, o Catalisa, não tem? Tem. O que a gente ficou em terceiro foi o que a Anaína comentou, que era a Startup Gara de Sebrae. Aham, mas e o Catalisa? Como é que foi? O Catalisa, acho que a gente ainda tá... Não sei agora se vai ter uma seleção. Acho que vai ter uma seleção, mas não é assim compete, porque são muitos É o Brasil muitos todo projetos. Uhum. Sim, Aí você manda o projeto e eles avaliam. isso. Tá. Então, não é ir lá apresentar. Não. Porque muita gente não dá. Não, mas a gente tinha que fazer um EAD, né? Tinha um programa lá que a gente tinha... Eram 4 módulos que a gente tinha que fazer. Tinha muitas tarefas para a gente fazer. Acho que eram umas 14 atividades. E tinha questionários, assim, que a gente tinha que fazer também. E esse mês a gente terminou, mas era bastante coisa. E, paralelamente, também a gente começou em maio, o Prime. Acho que foi por aí. Acho que foi, que são reuniões semanais, né? Toda quarta-feira tem uma mentoria, né? Um workshop. E também tem toda semana tarefinhas para a gente fazer. Tudo isso pelo Sebrae. Isso. Isso. O Catalisa e o Prime, que vocês estão em andamento. Todos os 3 programas. E essa consultoria do Sebrae, ela é para depois vocês registrarem essa startup? A gente perguntou, né, também para os mentores, eu vi que tinha tem um programa do governo que é o Inova Simples, que é para você abrir CNPJ de startups, né, que é um tipo diferente, assim, voltado mesmo para startups. E aí eu perguntei, né, Luísa, você acha interessante a gente abrir, né? Ele falou assim, olha, como vocês ainda estão na fase de ideação, eu acho que não. Mas aí depois a gente falou com a Daiane e ela falou assim, eu acho que pode. Né? Porque a questão de ter uma CNPJ também ajuda bastante para concorrer em editais. Né? E tem editais agora do governo do Paraná para startups na fase de ideação, que nem a gente está também, que eles oferecem investimento a fundo perdido. Então, se der errado, não está tudo bem. Então, é bem interessante. A gente está conversando também entre nós, assim, tipo, será que a gente abre um CNPJ, né? Vamos conversar lá. Acho que foi indicada uma contadora, né? Para a gente conversar também. E aí, a gente está
tá vendo, assim, porque paralelamente a gente ainda tem também a vida, né? Eu ia a perguntar, faculdade. e como é que vocês conciliaram isso, assim? Porque tu é o dia inteiro lá na faculdade, né? O teu ainda É matutino, né? Mas você trabalha, não? Agora não. Como é que vocês... Então, vocês conseguem conciliar tranquilamente esses encontros à noite? Que como a gente tem gente de vários cursos, por um lado é bom também que ninguém tem a mesma carga horária, né? Então, se amanhã vai ter uma mentoria, um workshop, por exemplo, quem que pode ir? Nem que vá uma pessoa, depois a gente pega o final de semana, se reúne para aquela pessoa nos atualizar. Então, a gente faz bastante isso de se dividir, assim, entre tarefas. E uma pergunta, não sei se tem mais alguma, mas eu tenho uma. E como é que é trabalhar tantos cursos diferentes juntos? O interprofissional? É tranquilo, assim, né? Eu acho que a química bateu muito certo desde o começo. E acho que é muito importante, assim, a gente sempre tá se comunicando, né? Tipo, quem pode ir no dia tal? Eu não vou poder, né? Inclusive, acho que o Garad era para a Litéia apresentar com você, né? Só que aí... Gripada. Acontece, né? Coisas da vida, não deu. Acho que foi meio não sei se foi na véspera que ela avisou, olha, eu não vou conseguir, minha garganta tá muito ruim. Eu pensei, vixe, tem que ensaiar esse negócio agora, correndo. Trabalho em equipe, né? Um não pode, o outro dá um jeito. Normal. E uma outra coisa que eu queria saber por exemplo, né? Se vocês realmente levarem para frente, porque vocês estão nesse momento da ideia, né? De produzir isso, só que ainda não tem ideia. Ele não virou uma startup, né, consolidada. Sim. Na hora que isso acontecer, como que vocês vão associar a startup com a formação de vocês, a faculdade? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram em ser empreendedoras? Um desafio. Uma coisa que a gente já sabe que é uma demanda que vai ter que ser necessária se a gente for levar isso mais para frente de um jeito mais sério, né? É envolver alguém da área da TI na nossa equipe, porque é algo que a nossa ideia exige, mas que não tem ninguém muito capacitado assim para dar assessorias e para realmente realizar o software ou, enfim, tudo que a gente precisa. Então, acho que a gente vai precisar contar com um pouco mais de ajuda e crescer um pouco essa equipe se a gente for dar continuidade, né? No programa Prime, a gente está vendo assim que o Prime é sobre transferência de tecnologia, né? Então, ele estimula parcerias entre universidades e empresas. E acho que, inclusive, em uma das fases é requisito que você tenha um parceiro, uma empresa, né? E a transferência de tecnologia ela pode ser feita assim como licenciamento, né? A gente faz a pesquisa, a gente inventa o negócio e faz o licenciamento para o cliente mesmo desenvolver. E tem também outras formas que o exceção... Não necessariamente precisa ser vocês as pessoas que vão fazer isso. Vende a ideia, mais ou menos isso, ou cede a ideia para... Isso, então, mais para frente, assim, primeiro a gente vai tentar construir o nosso MVP, né, que é o Minimum Viable Product, eu acho que é o protótipo mesmo, né, para ver se funciona, o que precisa melhorar. E assim que a gente tiver o protótipo, eu acho que dá para ir pensando mais para frente, assim, qual vai ser o modelo, né? Vai que o Hospital Pequeno Príncipe compra. Né? Porque tem que entender que se eles fizeram essa proposta é para melhorar um problema que eles têm dentro do hospital. Sim. Então, a possibilidade deles pegarem essa ideia para resolver o problema deles é grande, né? Porque senão eles não teriam feito isso. Outra questão interessante é que também agora está tendo lá na faculdade o Espaço Maker e a pré-incubadora, né? Que eles recentemente foram credenciados. Então, acho que talvez leve um tempinho, né? Com as burocracias, mas a gente tem esperança também de ter essa oportunidade de ter um espaço físico na faculdade e também alguns editais para recursos, né? Para a gente desenvolver o nosso MVP, como a Naina falou. Isso porque a parte do protótipo é complexa, né? Sim. Porque tudo bem, a gente tem a ideia, é legal, botar no papel, mas e como que a gente tira isso do papel, né? Financeiramente. Sim. Exige um pouco, né? E o ideal é que a gente entre em editais, que a gente não tire do bolso.
né? Que a gente realmente consiga essas parcerias, ou até mesmo com empresas, alguma coisa que possam ajudar a gente a colocar isso num protótipo, né? Bom, então, agora, para o Mavi, como perspectiva futura, vocês têm o Catalisa. Estão esperando. Sim, o Catalisa e vamos ver como é que vai ser o Prime, A né? finalização do Prime, que Isso. está no caminho, né? É que o Prime, para a gente concluir a primeira fase, a gente tem que fazer o depósito da patente. Então... Nossa, difícil isso, né? Mas tem... acho que a primeira fase termina em agosto, mais ou menos, né? E a gente já tá nessas conversas, assim, de tentar fazer o MVP para... Porque acho que a parte, assim, da ideia, a gente já tem isso bem... Já está estabelecido, né? Já bem passou por 2 estabelecido. processos, inclusive, então Sim. já estabeleceu. Agora é realmente deixar ele redondo para fazer mesmo um registro, né? Que legal se virar uma patente, hein? Nossa, Nossa, estamos é animadas. demais. A gente também, a partir dessa premiação que a gente teve no Startup Garage, vai ter oportunidade de participar de uma feira, um evento no Sebrae, que é Conecta, né, o nome? Vai ter algumas palestras, workshops, exposições de startups e alguns investidores vão estar lá também. Então, a gente vai ser uma forma de networking também, de apresentar o nosso Aqui em produto. Curitiba. Aqui em Curitiba. Ah, que legal. Olha só. Quando é que é? Outubro? É em julho, acho que no meados de julho, assim. Acho que Acho que eu já ouvi 11 falar no por aí, Conecta, né? Eles Uhum. divulgam. Uhum. Você falou outubro por causa de ser um mês da inovação, né? Achei que era em outubro. por causa de Nossa Deus. Ideatom foi em outubro. Foi. É, porque É o mês da Ciência, Tecnologia e Inovação. Uhum. O mês de outubro. Olha só. Bom, eu já vou encerrando. Tu quer fazer mais alguma perguntinha? Eu tenho uma coisa ainda para perguntar. Pode perguntar, então. Estou pensando. Meninas, assim, cada uma vem de um curso diferente, com uma perspectiva diferente, né? E vocês chegam num evento, não, num projeto da faculdade para desenvolver um produto, de repente vocês estão juntas abrindo uma startup, né? Coisas que o ambiente acadêmico proporcionou para vocês. E eu gostaria de saber o que vocês diriam para os estudantes que gostariam de participar desse processo. Assim, podem usar a experiência de vocês tiveram uma experiência muito benéfica, né? Porque vocês estão de cursos diferentes e vocês deram o match, como vocês mesmos falam. No mesmo dia ali foi tranquilo. E estão aqui hoje, depois de 8 meses, depois de hackathon, depois de prêmio. Então, isso é muito legal de ver, né? Vocês trabalhando, assim, de forma coletiva, colaborativa, parceiros, assim, até hoje, né? E também com planos para o futuro para a startup, né? Não uma coisa, não, acabou o projeto e deu, né? Então, isso é muito legal de ver. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, assim, cada uma um pouquinho, sobre por que é importante para o estudante, por que foi bom para vocês, né? Falar um pouco para o nosso estudante. Bom, acho que o Ideatom foi, né, o primeiro contato que a gente teve com essa realidade. Foi algo que me interessou porque eu acho que essa questão da inovação, do empreendedorismo são coisas muito importantes atualmente, mas que a gente vai acabar não tendo contato na grade curricular padrão. Então, acho que é importante sair da zona de conforto e o Ideatom é uma oportunidade para isso. E eu acho que no começo parece meio difícil começar do zero, assim, sair com uma ideia em 3 dias, mas é muito legal ver o resultado no final. Então, super recomendo que os estudantes se inscrevam no Ideatom e acreditem na ideia, porque tem muitos caminhos para dar continuidade, realmente. Tem muitos projetos que apoiam os estudantes nesse sentido. Então, confiem nas ideias de vocês. Eu gostei bastante de conhecer pessoas de outros cursos, né? Porque a gente fica na faculdade muito cada um na sua bolinha ali. Inclusive, no dia que a gente se conheceu lá no hackathon, tava todo mundo assim, os grupinhos de tipo, a gente tá mais próximo, o pessoal de psicologia, o pessoal de média, e depois a gente foi obrigado a se misturar. E eu achei bem legal, assim, conhecer outras perspectivas, né? Principalmente tem a Litéia, que é enfermeira, ela
nossa, ela tem um conhecimento muito grande, ajudou bastante, assim, a desenvolver a ideia. Ela falou assim, tipo, é assim que acontece no processo, né, de dispensação. O Juliano também, ele é formado em administração, então são outros conhecimentos que ele traz para a nossa equipe. E é bem legal porque cada um fica mais ou menos com certas funções, né? Tipo, quando é uma questão mais administrativa, assim, a gente já vê com o Juliano. Então, é bem legal que cada um contribui com coisas diferentes. E você sabe que eu fiquei pensando muito na tua fala do início dessa conversa, quando você falou de gestão de conflitos, basicamente, né? E eu acho que essa tua visão lá do início, quando você foi escolher psicologia, ela já te colocou nessa posição de trabalhar com pessoas diferentes, de conseguir conciliar essas conversas, porque, claro, a afinidade tem que acontecer, mas é muito além do que isso, porque como vocês vão colocar ideias na roda, né? Vou jogar as minhas ideias, não necessariamente a gente tem afinidade, eu e a Camila, mas a gente não pensa exatamente igual. Então, é a gente poder lidar com todas as ideias e, a partir de todas, realmente formar uma, né? Sim. Isso é muito legal. Então, a tua formação... você fez a escolha certa. Vou ter que dizer, você estava certa lá no início. E agora até para desenvolver esse projeto. Muito legal. Não é perdido, assim. O conhecimento que eu tenho já da outra graduação ajuda bastante, assim, de conhecer, né? Que tem, principalmente, uma questão que é importante na área da inovação, é ter o conhecimento jurídico também, né? Em relação ao nosso projeto, por exemplo, tem legislação sobre administração de remédios, sabe? Peraleito, tem procedimentos que estão previstos em lei mesmo. E tem questões da Anvisa também que a gente tem que observar, né? Não adianta você inventar um negócio super legal, mas aí você tem um entrave ali com uma regra da Anvisa, né? Sim, fez tudo, mas não vai passar porque a Anvisa não permite. Né? Só errou no início. Né? Pois é. Então, isso é interessante mesmo. E você sabe que até a Isabela falou em relação a, quem sabe, se a coisa der andamento, né? A gente vai ter que chamar uma pessoa do TI. Eu acho isso tão importante porque, assim, eu sei que cada um tem a sua expertise, né? Mas você entende, Isabela, que às vezes, claro, o TI para mim é essencial, tá? Eu também chamaria, com certeza, alguém do TI sem me preocupar. Mas às vezes a gente vai ocupando espaços, né? Então, a gente vai aprendendo, a gente vai se inteirando, a gente vai trazendo. Então, se não tivesse uma advogada, alguém ia ter que assumir essa leitura de legislação, né? Porque se eu for pensar que para cada problema que eu tenho que trazer alguém específico, minha equipe vai ter 1 milhão de pessoas, né? Porque realmente eu preciso ter alguém para isso, alguém para aquilo, porque a gente não domina tudo. Mas também, assim, sair um pouco da zona de conforto também é legal, né? Que a gente possa aprender outras coisas, aprender coisas novas, diferentes. E acho que isso que você falou, que essa troca entre a equipe é muito bacana, né? Bom, Pia, é o teu momento. É que quando está chegando no final, eu sempre faço uma pergunta. Vocês vêm aqui só para falar de trabalho, né? O que eu faço, o que eu estudo, quanto tempo eu levo. Mas eu queria saber o que vocês fazem na hora livre de vocês. Quando você não está em startup, não está no núcleo de inovação, não está em iniciação científica, não está. Quando você está só se divertindo, o que você gosta de fazer? Bom, algo que eu gosto de fazer fora do horário de estudos, assim, é o balé, que eu faço aulas de balé. Eu acho que é muito bom para, assim, além de cuidar da saúde, ter um tempo para realmente me desconectar. Acho que é um dos poucos momentos, assim, que eu realmente consigo tirar a cabeça do que eu tenho que fazer, do que eu já fiz. Então, eu acho que é importante também ter esse momento para a gente também, porque eu acho que torna os nossos momentos de atividade mais produtivos. Legal. E você, Naina? Eu gosto bastante de ler. Estou com um monte de livro, assim, esperando começar as férias, assim. E ano passado eu comecei uma oficina de escrita criativa, assim. Achei bem interessante. Que legal, vai sair um livro aí daqui a um tempo? Veremos. No livro, startup. Aí já virou trabalho. Faz um livro, a história da Mavi. Legal. Quem sabe, escreve um livro da história da Mavi, é verdade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal, é importante a gente trazer, né? Vai ter as inscrições para o Ideatom lá na instituição agora,
nesse semestre. Então, é muito legal vocês trazerem a percepção de vocês como estudante para chamar, né, os estudantes, ver como é legal, como é divertido, como é bacana a gente sair um pouquinho da nossa zoninha de conforto e começar, né, a pensar em outras coisas. Então, só queria agradecer a presença de vocês, foi ótimo. Obrigada pelo convite. Então, meninas, quero agradecer, quero destacar, assim, ó, reforçando o que a professora Beatriz falou, a importância de ler a newsletter da faculdade. Porque as gurias encontraram o edital na newsletter. Então, ali, às vezes, passa batido, a gente abre e-mail institucional e não tem tempo de ler. Então, às vezes, ali tem muita informação importante e relevante. Edital do Núcleo de Inovação, edital de iniciação científica, edital de monitoria, e às vezes passa batido, né? Assim como os e-mails institucionais também. Então, muito obrigada. Não sei se vocês querem falar alguma coisinha, uma parte de vocês. Acho que mandar um abraço para a professora Maria Rosa também, verdade. Ela tem comunicado bastante com a gente essa questão das atualizações, né, da faculdade, da possibilidade de editais, do que vai ter, assim, de incubadora, assim, bem legal. E acho que também falar que às vezes a gente tem uma ideia de como mudar alguma coisa, mas não sabe muito bem por onde começar, o que é exatamente essa área da inovação. Então, ter coragem e sair da zona de conforto para experimentar essas áreas novas que também podem estar relacionadas à área da saúde. Exatamente. Perfeito. Então, pessoal, a gente encerra esse episódio por aqui. Queremos agradecer a sua audiência, agradecer as meninas pela participação. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir a gente lá no Instagram. Até o próximo episódio. Até o próximo.